Olá, boa noite, queridas e queridos do Instagram. Nessa noite de terça-feira, sejam todas e todos muito bem-vindos. Cá estamos nós para mais uma live, mais um momento lindo. Sejam bem-vindos. Olá, Romanzini, Thaís Barcelos, Peg. Cá está minha querida Natália, que já entrou aí. Maravilhoso. Angélica, Simone, Mônica, Jane Marielle, querida Évila. Muito bem, pessoal. Ó, sejam todos e todas muito bem-vindos. Hoje nós temos uma live muito querida ao coração. Vamos falar de um tema super importante que é o Sim à Vida, esse movimento tão fundamental. E eu vou convidar e vou conversar com uma pessoa que é muito querida ao meu coração, que é a Natália Kopaszewski, que vocês vão ver já já que fofura de pessoa que é. Uma argentina com um sotaque delicioso, um português fantástico, e nós vamos conversar sobre aquilo que enche o nosso coração. Essa é uma live daquilo que está no nosso coração, que nós queremos partilhar com você, com muitas notícias, com muitas novidades. Então a primeira coisa é, este aviãozinho aí embaixo, ó, é para você convidar agora, convidar familiares, amigos, convida aí 2, 3, 4, 5 amigos, convida pessoas que você sabe que estão na sintonia deste movimento de alma, movimento do mergulho interior, do autoconhecimento, da autopercepção, da autossuperação, das constelações familiares, da psicologia, do querer libertar-se, liberar-se das feridas para encontrar as alegrias da vida. Este é o objetivo. Convida aí todo mundo que você achar que pode ser útil, para os quais podem ser úteis esta live. Também este coraçãozinho aí é para você, ó, pro seu dedinho nervoso. Quanto mais vocês curtem a live, maior é o alcance dela e mais pessoas têm a oportunidade de estar aqui conosco, tá bom? Vou chamar a nossa querida Natália. Deixa eu ver, cadê ela? E pelo Instagram do Sim à Vida Workshop. Muito bem. Cadê? Aí está Boa ela. noite. Que guapa! Que guapa Então, estás! então teu sócio é muito bonito. Muito bem! Bem-vinda, Muito, querida. muito obrigada, viu, Andrei? Eu estava te escutando agora e, como sempre me acontece, eu não consigo te escutar sem sorrir. Não tenho palavras para agradecer o convite, estar com Imagina. vocês e com todas essas pessoas queridas hoje, falando de algo que toca tanto a nossa alma. É. Só tenho gratidão e palavras lindas para te falar. Eu te admiro muito e é uma honra poder estar aqui com A honra é toda minha, viu? Você que é uma fofa, uma querida. É bonito ver, gente. Vamos ver aí, a internet dela parece que travou, mas fica indo e vindo. Deu umas duas travadinhas aí, viu, Nath? Entendi. Deixa eu ver. Mas é bonito ver como é que a vida conecta a gente, né? Os caminhos da vida levam a gente a encontrar aqueles que estão em ressonância, aqueles que vibram no mesmo diapasão, né? Na mesma frequência, frequência da alma, do coração. E foi assim com a Nath, né? E foi exatamente em um workshop do Juan Garriga que a gente se conheceu, lá em Isso. São Paulo. Não é? A Natália, gente, além de ser consteladora, psicóloga, ela é também a diretora do Sim à Vida Eventos, do Sim à Vida Editora, que edita os livros do Juan Garriga no Brasil, o que eu tenho imensamente a te agradecer, porque é um serviço à vida maravilhoso esse que você faz, de traduzir o Juan e permitir que aquilo que ele traz para a gente com tanta beleza esteja disponível em português e em outras línguas. E, aliás, gente, a Natália, ela não é só a editora que traduz os livros, né? É aquela que também traduz o Juan em todos os workshops e organiza o Juan
aqui no Brasil. E a tradução dessa mulher, eu não sei o que acontece com ela, não. Parece que ela veio com 2 chips cerebrais, assim, ó, de conversão instantânea. Porque no último workshop que a gente estava junto, e nós já estivemos em vários, né? Mas era um online, ela estava traduzindo o Juan, e o Juan falava em espanhol fluido e despreocupadíssimo da tradução. E a Natália traduzia perfeitamente, como eu falo as 2 línguas, eu estava naturalmente ouvindo nas 2, e a Natália traduzia perfeitamente e na mesma velocidade do Juan. E eu depois falei com ela, o que acontece com você? Parece que entra em transe, né, Nath? É uma coisa assim meio estranha mesmo. É muito bonito que você fala, obrigada. Eu acho que a vida meio que nos toma, né? E a nossa história, incluo você, né, com o João, tem muito disso. Tem muito de encontros, tem muito de coisas que a gente não explica e de coisas que fazem muito sentido. Isso da tradução, por exemplo, foi quase que por causalidade que eu traduzi ele uma vez e aí a gente se deu bem e o negócio foi crescendo. São coisas que aconteceram meio que sem esforço, Andrei. Parece que a gente é tomado a serviço mesmo no melhor sentido da palavra e eu aprendo muito. Então, às vezes as pessoas falam, não é difícil, eu falo, eu aprendo a cada palavra que eu tenho que traduzir, é uma delícia. Está traduzindo e ainda está aprendendo, mas é lindo isso que você está dizendo, né? Porque super sintonia com o tema que nós estamos propondo abordar hoje, o tomar a serviço, né? Essa expressão que talvez quem não esteja acostumado com o universo das constelações familiares estranha, esse termo tomar a serviço, é esse movimento mesmo, né? Da vida que nos toma e nos faz naturalmente seguir um caminho. E realmente é tudo muito orgânico, né? É muito natural e é isso que me encanta. Então eu queria começar, Nath, antes que a gente falasse um pouco do tema, nós estamos aí na antevéspera de um momento muito especial, que são 2 finais de semana inteiros com Juan Garriga, né? 4 tardes que ele vai nos brindar com um aprofundamento exatamente no tema que nós vamos falar, que é o caminho do assentimento, o caminho do sim à vida. Esse encontro que vai ser online, aberto a todas as pessoas que estão interessadas. Inclusive, gente, deixei aqui fixado para vocês, né, os detalhes deste evento, inclusive o telefone da Nath, que é público. Essa doida deixa o telefone dela público. Não tem nenhum problema. Porque tem coração suficiente para poder responder. Nós estamos aí, né, na véspera desse evento, desse aprofundamento que vai ser super especial. Estou assim contando os dias para chegar. E eu queria, antes da gente falar disso, que você contasse a sua trajetória com o Juan. Por que você faz isso com tanta alma, com tanto coração, com tanta espontaneidade? Por que a vida te toma serviço com tanta fluidez e com tanta naturalidade? Como que isso começou? Começou, Andrei, de uma forma, não é estranha, mas que me surpreendeu porque não é algo que tenha me acontecido muitas vezes na minha vida. Eu li o livro das moedas antes de... Onde estão as moedas? Isso, onde estão as moedas, antes dele estar com tradução ao português. Foi uma colega querida que me deu e eu li ele, me tocou profundamente. Eu era estudante de psicologia na época. Chorei, me emocionei. Escaneei o livro, mandei para toda a minha família na Argentina. E escrevi para o e-mail que ele tinha na contracapa. E pensei, nunca vai me responder. E o que eu escrevi foi, eu sou a Natália e eu quero te trazer para o Brasil. Eu fui tomada. Porque eu leio bastante e eu nunca tinha feito isso com nenhum autor, por mais que eu tivesse adorado a obra. E que ano foi isso? Você agora me pegou, porque foram quase 5 anos antes de 2016. 2011, mais ou menos. 2010, 2011. Aí a gente ficou, ele me respondeu, ele não me conhecia, não sabia quem eu era. Ficamos 5 anos trocando mensagens. Ele já era famoso, já era conhecido nessa época, né? Assim, na Espanha, eu acho que sim. Aqui no Brasil, né, não tinha... Aqui ainda não era, né? Tanto. E ficamos conversando até que no 5º ano eu consegui ir para o workshop dele em São Paulo. Eu escrevi para ele, a gente tinha feito Skype, Messenger, tudo possível. E quando eu entrei na sala, ele me deu um abraço, ele me reconheceu, ele já estava prestes a trabalhar, e ele me falou, a gente vai trabalhar juntos, só faltava o abraço.
Uhum. E foi o início aí de uma caminhada muito orgânica. Por isso que eu te falei do ser tomada a serviço, porque eu não faço isso muito. Imagina quem que era eu, uma estudante de psicologia, foi algo que eu fui impulsionada a fazer. Por sorte contei com a ajuda da minha família que me apoiou nessa loucura, né? Imagina, a primeira vez que eu organizei um evento para ele, eu não era especialista em eventos, eu nunca tinha traduzido ninguém. E parece que tudo foi tomando forma, as pessoas certas foram aparecendo no meu caminho, né? Você é uma delas que eu agradeço cada dia. E tudo foi tomando a dimensão certa. Sim. E hoje em dia a gente trabalha juntos, eu tenho muito carinho, muita admiração por ele, e eu aprendo a cada dia de sobre muitas coisas, mas eu acho que aí nós concordamos, né, Andrei? A postura terapêutica do João, a postura de ser humano, é Uhum. inspiradora, né? Sim. Enquanto profissionais da ajuda que a gente se propõe ser a cada dia, é uma grande inspiração. Então, foi, resumidamente, um pouco esse o meu caminho com ele, Sim. praticamente impelida a fazer tudo isso. E E é muito feliz bonita, pelo gente, feito. porque hoje a Nath já organizou vários eventos com Juan Garriga, com Stephen Hausner também, que é outro grande referencial para ela, para nós. E pode parecer que seja fácil todo esse processo, mas é muito interessante porque eu também me propus a organizar o Juan em Belo Horizonte, por estímulo da Nath, e também colocamos isso para o Juan, e embora tenha tido uma sinergia imediata, eu percebi naquele processo o quanto o Juan era cuidadoso, o quanto ele sentia cada movimento, cada sintonia com cada pessoa, né? E isso foi quando eu e a Nath estivemos juntos em Barcelona fazendo um treinamento em abordagem das constelações familiares dentro da visão do Juan na relação de casal, que foi um presente para nós, né? Você Foi vai dar um. risada. Hoje de tarde, terminei de trabalhar aqui em coisas da editora. Eu fui pegar meus papéis, vamos falar do assentimento. Eu achei o meu caderno, que eu Uhum, acho que você tirou foto aquele dia, porque justamente ele falou do caminho do assentimento dentro da relação de casal, né? Mas isso. eu falei, vou pegar aí, eu achei justamente do nosso encontro lá em Barcelona, que foi muito legal. Exatamente. E aí lá naquele encontro eu vi como que o Juan era cuidadoso. A gente saiu para tomar café junto, a gente conversou e ele, vamos ver, e sentia e olhava, e um olhar que penetra porque está sintonizando, percebendo se tem sintonia e isso que é bonito, né? Esse movimento, é isso que me encanta. Para mim, eu já falei, isso é público e eu repito sempre, mudou minha forma de trabalhar com as constelações familiares, me colocou um enfoque na pessoa, no cuidado, ao acompanhamento da pessoa, muito mais do que ao método ou a técnica da constelação. E isso enriqueceu enormemente o meu olhar, a minha abordagem. Eu sou extremamente grato ao Juan por isso, né? E eu acho que quando a gente fala do sim à vida, nós estamos falando disso, de concordar com a realidade e estar em sintonia com ela. De aprender, né, Nath, a renunciar ao nosso desejo de controle, de imposição e aprender a colocar em sintonia com aquilo que é, para deixar que a vida nos tome a serviço, né? Isso Que mesmo. nos faça um movimento. Algo que talvez para muitos possa parecer teórico, bonito, etc., mas é algo muito simples mesmo. Eu estou me lembrando aqui agora, por exemplo, do início da pandemia, ano passado. Todos nós colhidos de surpresa com as inúmeras limitações que ela nos trouxe. Eu lembro que o meu primeiro movimento na primeira semana foi de medo, foi de me recolher. Lembro que a agenda esvaziou completamente, todos os pacientes cancelaram, nenhum de nós sabia como que esse movimento iria seguir, como que essa coisa ia ser. E eu lembro que foi um momento de exercitar, assim como continua sendo, né? Essa concordância com a realidade de forma tão intensa, de deixar a realidade nos tomar e ir vendo a imensidão da possibilidade que existe dentro dela, ao invés de brigar com ela para impor a circunstância que a gente deseja nela, né? E Eu aí acho o que que pode acontecer, inclusive, é muito maior, né? Como é que é isso? exatamente. Exatamente. Quando você fala abandonar o controle, eu penso muito em a gente se deixar perpassar
por essa realidade, como se a gente não resistisse mais, como se a gente permitisse que ela nos perturbasse, no melhor sentido da palavra. Um perturbar que perturba cada célula e que nos abre um convite à transformação. Como isso é difícil, né? Quando a realidade, soberana como ela é, vem e nos impõe situações. E como essa dor ou essa dificuldade é diretamente proporcional à nossa rigidez perante ela, a nosso autoconceito de sermos nós os donos do roteiro, nós os diretores da peça que decidimos como a peça tem que seguir. Quando a gente se coloca no papel de discípulos da realidade, eu gosto muito dessa expressão, sermos discípulos da realidade. Eu não acredito que a realidade vem nos punir, eu não acredito que coisas terríveis, isso te aconteceu porque você tinha... Não acho que necessariamente a gente viva num universo de tanta exatidão, pelo menos não para o nosso entendimento. Eu acho que o universo é perfeito e as regras são perfeitas, mas muitas vezes a gente não consegue entendê-las exatamente de A mais B. Eu acho que a realidade se apresenta e cabe a nós nos permitirmos sermos tocados por ela, transformados e sermos sempre discípulos da realidade o mais flexíveis possíveis. Eu sempre falo que uma imagem que é muito clara para mim é de uma argila, né? Se a gente é uma argila seca, ressecada, toda cheia de buraquinhos, qualquer coisa que encosta na gente quebra. Se a gente não tem forma, precisamos de um contenedor que nos contenha, também a gente não tem forma, não estamos presentes. Mas tem uma dose certa de umidade na argila que dá a ela estrutura, forma, opõe resistência, mas se permite ser moldada. Eu acho que manter esse nível de maleabilidade, de consciência, não, eu estou aqui, eu coloco uma intenção para a realidade, eu quero que meu dia hoje seja bom, eu não quero bater o carro, né? Eu coloco a minha intenção, tenho a minha presença, mas quando acontece algo, eu me permito ser transformada. É um lugar de muita humildade, né, Andrei? Que bonito isso que você está falando, me tocou, sabe? Essa imagem tão linda, acho que você traduziu de forma muito bonita, porque você tem, né? A argila tem a sua forma, tem a sua estrutura, ela é tocada, ela pode ser deformada momentaneamente, depois ela pode ser reformada, e aí eu me lembrou o conceito da resiliência, né? O conceito da resiliência é exatamente a capacidade de nós nos colocarmos a serviços, sermos tocados pela realidade ou pela circunstância ou por qualquer coisa e voltarmos à nossa forma ou a melhor adaptação possível após aquele movimento. E aí é bonito porque não volta nunca para a mesma forma, né? Depois que a gente é tomado. Mas antes da gente continuar aqui, esse papo tá delicioso, gente, quero só dizer aí pro pessoal que tá pedindo para eu desativar o chat, que eu também queria ver a Natália diretamente, posso até desativar se for o caso, mas nós resolvemos deixar por conta das informações aqui para vocês, do Juan Garriga, e também para a Évila poder comentar aí para vocês alguma necessidade que vocês tenham e a gente poder ficar focado aqui na nossa live, porque tanto quanto falar do tema, nós queremos que vocês saibam dessa maravilhosa oportunidade que é o aprofundamento com o Juan Garriga nesse tema, nessa temática que nós vamos ter agora nos 2 primeiros finais de semana de fevereiro. E alguém já perguntou aí, né, como se inscrever? É só acessar esse site que está aqui embaixo, ó, fixado, simavida.com.br. Qualquer dúvida, eu também estou à disposição. E a Natália também está à disposição, né, depois para tirar alguma dúvida nesse telefone aí, nesse WhatsApp. Mas eu dizia que a gente não volta mais para o mesmo lugar depois de ser tocado, né? A resiliência, às vezes as pessoas pensam é a capacidade de voltar para o mesmo lugar depois de ser afetado por algo. Não, você não volta para o mesmo lugar, você volta transformado, você volta modificado, você volta ampliado. E mesmo quando ali a vida nos traz uma perda, uma dor, um retirar algo, não é? Também aquilo ali nos promove a um estado de crescimento. Você falava da argila, eu fiquei pensando aqui, por exemplo, nos processos do luto. Quanto a gente perde
as pessoas, quando a gente perde os amores, quando perde um cargo, quando perde uma pessoa importante, como que aquilo nos parece que tira um pedaço de nós quer ir junto com aquela pessoa, porque está muito conectada, ou acha que não vai sobreviver àquela experiência de ficar sem a relação ou sem aquela pessoa. E aí hoje, Nath, eu ouvi de uma pessoa algo muito lindo. Uma paciente voltou para uma segunda consulta de homeopatia. Na primeira consulta, além na anamnese homeopática, que é meio psi também, né? A gente Claro. aborda essas questões naturalmente da alma. E ela trouxe que uma das questões centrais dela era exatamente a dor da perda da mãe, que ela não estava com dificuldade de se adaptar, etc. E passado muito tempo continuava ainda com uma ferida muito grande, etc. Enfim, a gente abordou isso brevemente com ela, mediquei e se passaram aí 2, 3 meses por conta do final de ano e ela chegou e a frase dela foi: "Tô muito bem". Aí eu: "Tá bem?" Ela: "Tô bem". E ficou caladinha. Aí eu: "Mais especificamente, o que que o seu bem quer dizer?" E ela falou assim: "Sabe, doutor, eu percebi que o ciclo da minha mãe aqui nesse plano terminou. E não tem nada que eu possa fazer que mude isso. No entanto, eu permaneço. Eu fico viva. E ela fica comigo." Maravilhoso. E eu É. fiquei muito emocionado, que eu falei assim, meu Deus, foi uma constelação inteira, né? Porque essa frase é uma constelação. É um, é o resultado de um movimento tão grande ali de sim à vida, né? Sim à realidade, não é o que eu queria, não é o que eu escolho, não é o que eu desejaria, mas é o que foi, é o que pode ser. E ao invés de eu me brigar com essa realidade, me colocar me impondo a ela, dizendo tinha que ser diferente, não podia ser desse jeito, como é que leva a minha mãe, como é que acontece algo, eu me acereno dentro do coração e olhando para esse amor eu digo, sim, eu fico mais um pouco, com você no meu coração. É bonito isso, né? Maravilhoso. Isso que você acabou de descrever, e eu acho que as tuas consultas devem ser maravilhosas, André. Qualquer dia eu vou lá, tá? É, é, essa alquimia maravilhosa que eu acho que tanto eu como você, a gente se propõe fazer a cada dia, que é o de ajudar os nossos clientes, pacientes, e nada que a gente faça com eles, a gente pode deixar de fazer com a gente antes, né? Temos que praticar aquilo que queremos transmitir, né? Essa alquimia maravilhosa de transformarmos a energia de morte em energia de vida. Uhum. Não porque a energia de morte seja ruim, ela faz parte do caminho do assentimento que a gente está falando. Ela é necessária, como você falou antes, tão importante processos de luto. É importante a gente ficar triste, é necessário a gente se recolher, é necessário a gente ficar quieto, fechado por um tempo para processar, porque estamos falando de dores profundas da alma, dores existenciais, né? E essa energia de morte se faz presente, ela permanece um tempo. E depois é importante que a gente transforme ela em energia de vida, que a gente volte para a vida. E como é difícil esse processo de transformação e como é bom contar com alguém nesse processo de vou deixar, agora finalizei meu processo, agora posso voltar para a vida. Agora posso Uhum. tomar aquilo que foi tão difícil, ser resiliente, deixar que essa realidade que não era a que eu queria e que se apresentou me transforme e transformada volto para a vida. É Uhum. maravilhoso, né? Esse primeiro passo é o passo do assentimento, que eu acho que está no mesmo nível que a primeira ordem do amor de Bert Hellinger, né? Uhum. Que é o sim para aquilo que é, né? É sim para Sim. esses pais, sim para essa realidade. A gente fala muito na constelação e deve ter muita gente que te conhece da constelação, né? Porque os nossos pais são a primeira imposição da realidade. Sim. Essa matriz relacional que se configura é o primeiro, ok, com isso aqui você vai lidar. Você veio através desse portal e é através desse portal que você se relaciona com o mundo. Sim. Então, esse primeiro sim a essa imposição é o que depois nos deixa presentes os recursos
para a gente lidar com a realidade. Esse primeiro assentimento é matricial na nossa vida. Por Sim. isso que é tão importante, né? Eu gosto muito da filosofia, Andrei, você me conhece, mas eu gosto que ela seja aplicada. Uhum. Então, eu acho que uma pergunta que vale para todos nós, que estamos aqui querendo estar melhor, querendo nos conhecer melhor, é aonde que me dói, né? Aonde dói na minha vida? O que eu não incluo, o que eu não aceito, como é que está a relação com os meus pais, como é que eu me sinto ao pensar neles, né? Uhum. Deixar esse impulso, deixar esse convite para todos aqueles que estão hoje nos acompanhando, de olhar para esse primeiro assentimento, né? Como é que eu lido com aquilo que me chega imposto, começando pelos meus pais, e por essa primeira relação. Tão bonito isso que você está dizendo, porque os pais são um grande portal, né? É o terreno que nos apresenta o território, que é, que é o mundo, né? É através desse terreno que a gente se situa no território. Em nós eles estão e não adianta briga com isso, não adianta eu queria que meu pai fosse outra, que a minha mãe fosse outra, que a realidade fosse diferente, que eu tivesse vindo por outro caminho. Poxa, que grandeza a vida se impor em qualquer circunstância que seja e passar adiante. Que grandeza o sim da mãe, principalmente da mãe, em colocar o seu corpo e a sua vida em risco para dizer para aquela vida que nela se desenvolve, sim, você pode existir. Em contextos tão variados, né? E que grandeza poder existir nesse mundo a partir daquele encontro daqueles dois, né? Que seja de um momento, seja de um tempo, seja de uma vida, dali a vida seguiu. E aí você citou, né, a primeira ordem do amor, o primeiro círculo do amor que Bert Hellinger fala, que é nós tomarmos o amor dos nossos pais enquanto casal, a história deles enquanto casal, e dizer sim para isso. E é interessante porque, às vezes, na nossa arrogância de filho, a gente acha que o meu sim precisa ser a minha aprovação àquela história, a minha aprovação ao contexto, a minha aprovação às circunstâncias. E, às vezes, fica analisando o contexto, circunstância, o que que foi. Ora, os pais não estão em nenhum tribunal para serem julgados, nem para nós aprovarmos ou desaprovarmos, né? O sim é exatamente a ausência de julgamento. É tomar aquela Exatamente. força na sua riqueza, né? Sim. E olha que delícia, Andrei. Te escutando, você me inspirou a pensar, todos os que estamos aqui hoje, é, podemos, com muita gratidão, falar: a vida encontrou um caminho, eu estou aqui. Uhum. Seja lá quais sejam as histórias que cada um de nós carrega na alma. Hoje todos nós podemos falar: estou aqui. A vida encontrou um caminho. Por mais tortuoso que ele tenha sido, difícil, complicado, a vida se manifestou e a gente hoje está ativo nessa linha de vida, né? A partir de Uhum. nós que se manifesta. Reconhecer a nossa história, reconhecer o que nos doeu, o que nos tocou, o que ainda precisa ser cuidado, né? Termos sinceridade com isso. Tem processos que são muito longos, a gente está aqui resumindo e dando, às vezes, ideias mais gerais, mas a gente sabe que tem processos árduos de mergulho interior, para realmente estar em concordância com a realidade, né? Como é difícil perante grandes perdas, grandes tragédias, a gente se elevar a um nível espiritual que nos permita concordar com tudo isso. Uhum. Mas a gente iniciar esse processo, começando pelos nossos pais, pela vida, como chegou, nos deixa munidos de melhores ferramentas para enfrentarmos as imposições que a realidade irá nos trazer, Sim. porque ela é soberana. É verdade. Tá, a Ana Lícia comentou, essa moça fala com a alma. Fala, gente, fala com o coração inteiro, né? E essa delícia. Tô aqui ouvindo ela e pensando, ai, gente, eu queria um workshop da Nath. Queria ouvir, ficar ouvindo, assim, ó, vai falando lá, vai acalentando o coração. E é interessante, Nath, porque talvez alguém possa pensar, mas eu concordar com a realidade, eu assentir a realidade, é me colocar inerte diante dela, ou passivo diante dela, ou desempoderado. É exatamente o oposto, né? Totalmente. Concordar com a realidade é que nos empodera.
é que nos coloca diante dos melhores recursos que o momento, que a circunstância tem, inclusive para trabalhar na realidade, extraindo dela o melhor, que é o crescimento, progresso ou movimentos. Mas isso requer um olhar de concordância com aquilo que é, e não de briga, e não de rebeldia. Aí você diz do sim aos pais, né? E eu fico pensando aqui em quantos sims a gente é convidado a falar ao longo da vida. Porque depois vai vir o sim a nós mesmos. Sim, O sim à luz e sombra que nos habita, o sim aos nossos conflitos, a pessoa imperfeita que nós somos, que também deriva das pessoas imperfeitas que são os nossos pais. O exatamente. sim ao relacionamento de casal, o sim à imperfeição daquela pessoa que eu escolhi amar e que escolheu também me amar com a minha imperfeição. O sim depois aos filhos que são o que podem ser e não exatamente as minhas expectativas, não é? O sim, que quantos sims a vida nos convida, né? E eu acho, Andrei, eu acho que esse sim perpassa tudo aquilo que a gente quiser modificar ou transformar. Eu acho que isso é para mim é quase que uma lei, né? Nada que a gente queira mudar, a gente vai conseguir mudar com o chicote ou com a Uhum, briga. A gente tem que primeiro amar aquilo que a gente quer mudar. uhum, E o amar passa pelo sim, porque poderia ser amar, aceitar, concordar, né? Todos sinônimos desse amor maior que aceita as coisas como são, né? Então, se eu quero melhorar a relação com o meu marido, eu preciso passar pelo passo de amar, ou de aceitar, ou de olhar, de entrar em contato com essa relação como ela é. uhum. Ali, com essa humildade de ver, ok, é isso que temos para hoje, é com isso que eu tenho que lidar agora. Se eu quero melhorar a relação com os meus pais, eu preciso entrar em contato com como as coisas são. E para eu Sim. entrar em contato, eu tenho que soltar. Não dá para fazer isso querendo segurar, querendo controlar. Eu tenho que deixar o outro ser. Uhum, E ver como aquilo me afeta. E uma vez que eu tenho esse cenário, que eu aceito que as coisas são assim, aí eu tenho a chance de intervir. E de não intervir porque eu vou corrigir o outro, ou porque eu vou corrigir a realidade. E sim porque, tendo um cenário claro de como as coisas estão, eu posso ver de que forma eu estou colaborando para que esse conflito se mantenha. uhum. Porque, né, a gente sabe, a única intervenção possível está na gente. Qual A postura em realidade. mim sustenta a postura também que me desagrada, ou sustenta o contexto, ou participa do contexto que me felicita, né? Ou que me felicita. Tem uma frase que a gente usa muito na psicologia transpessoal, que fala que percepção da realidade é igual a uma função do estado de consciência. Uma fórmula matemática, né? A Uhum, percepção da realidade, como eu enxergo, como é que eu sinto a realidade, é uma função do meu estado de consciência. Dependendo qual é meu estado de consciência, eu irei perceber a realidade. Então, a realidade não é uma variável. Eu não posso mexer nela matematicamente, se alguém lembra lá das equações do ensino médio. Eu só uhum, posso mexer no meu estado de consciência. uhum, Se eu transformo o meu estado de consciência, se eu me trabalho, se eu abro os olhos, se eu desvelo, tiro esse véu da frente dos meus olhos, aí eu consigo perceber uma outra realidade. Aí eu consigo é, estar em contato com o que é, com o famoso fenômeno que a gente chama sim. nas constelações, na terapia fenomenológica, né? Ali realmente a gente sai do relato, sai das ideias, sai de como as coisas deveriam ser, do que está me doendo, e aí a gente vê realmente o que é, Uhum, uma vez que a gente abre os olhos de verdade, os olhos da alma. é. A Carol 29 está comentando, muito lindo tudo isso, eu também acho, Carol. Isso é que nós temos aprendido com o Juan Garriga, com o olhar, né, que ele traz da Gestalt, da psicologia, da constelação familiar, ele que foi um dos primeiros a levar, o primeiro, eu acho, a levar Bert Hellinger à Espanha, né? Uhum. Que conviveu tão próximo, mas que trouxe a experiência dele, da psicologia e da Gestalt, para esse olhar para a pessoa, para o cuidado, para o fenômeno, né? E o Juan vai estar conosco nesse
nesse aprofundamento online, aberto a todas as pessoas interessadas, profissionais da saúde, consteladores, pessoas que ajudam pessoas, pessoas que estão mergulhando em você mesma, né? Em si mesma, que estão buscando esse movimento de conexão mais profunda com a alma. Todos são bem-vindos. Está aqui embaixo os contatos, simavida.com.br, é o site da Natália. Teve gente aí perguntando qual que era o Instagram dela. Está aqui em cima, ó, Sim a Vida Workshop, né, que é o Instagram. Tem o dela também pessoal, não sei se ela usa tanto, mas o Sim a Vida, vocês encontram a Natália nesse telefone que está aqui na tela, porque ela é organizadora oficial do Juan. Vocês encontram no simavida.com.br, onde também tem todas as informações e onde você pode se inscrever para esses 4 dias com Juan Garriga. Vai ser nos 2 primeiros finais de semana de fevereiro. Quer falar um pouquinho sobre isso, Nath? Quero contar para todo mundo que vai ser no dia 6, 7, 13 e 14 de fevereiro, como você falou, das 3 da tarde às 6:30 da tarde, do horário aqui do Brasil. Vai ter interpretação simultânea ao português, vai ter o Andrei provocando o João, trazendo o papel de moderador, de conversar com ele, construir ali o encontro para todos nós. Vai ter um certificado internacional que vai ser enviado por e-mail. Foi um requisito também do João, eu penso igual, de que não fosse restrito a consteladores, porque o caminho do assentimento é um caminho que é para todos nós, não somente para terapeutas, não somente para consteladores. Não se trata de técnica para constelar, né? Se trata de um movimento da alma. Exatamente. E como eu te falei antes, eu acho que enquanto profissionais da ajuda que a gente se propõe a ser, os movimentos têm que começar pela gente. Né? Sim. Uma mestra minha que falava, teu cliente só vai até onde você foi com você mesma. Não tem como, não importa quantos diplomas você tenha na parede, se você quer estar no papel da ajuda, vai, se trabalha, vai, se cuida. Então, por isso essa abertura para que todos possam vir. Sem importar a área de trabalho, se a pessoa sente o chamado, está num processo de mergulho em si mesma, está num processo de cura, de querer estar melhor. A gente não precisa sofrer. O João fala muito disso, né, Andrei? Ele fala que a dor faz parte do cenário. A dor é dos sermos humanos. O sofrimento, ele fala que já é uma escolha e que tem a ver... Dor é uma circunstância, né? Sofrimento é a interpretação da dor. Aí é aquilo que você dizia, né? Que vai do nosso estado de consciência, vai depender do quanto eu abranjo da vida, da consciência e da realidade para interpretar aquilo que me acontece, né? E da personagem que eu crio muitas vezes, ou da identidade que eu crio para sobreviver a uma determinada circunstância, né? E que às vezes nos faz sobreviver perante um problema, mas que depois, se a gente fica preso a ela, a essa identidade que nos ajudou a sobreviver um determinado momento difícil, a gente fica com as possibilidades restritas, ficamos com a nossa argila muito endurecida. Né? E como é importante a gente desidentificar dessas personagens, né? E podermos estar mais livres para lidarmos de uma forma diferente. O João fala, uma perna que está doendo não é em si um problema, a menos que a identidade do queixoso comece a reclamar da perna. Mas nós também temos dentro de nós uma parte de nós que poderia não reclamar e se empenhar em que essa perna pare de doer, ir no médico, ir cuidar. Vai depender que personagem interna assuma o papel principal, né? E a única forma de a gente saber disso e escolhermos como lidar, termos presença para a gente falar esse sim à vida, é a gente se conhecer e a gente identificar, tô caindo nesse buraco, tô agindo de novo daquele jeito, não tá legal como eu tô me sentindo. Esse caminho do assentimento é para todos nós. Isso é muito lindo. Eu me lembrei aqui de Rubem Alves, que ele diz que nós não somos um só, né? Que nós somos um albergue. Que dentro de nós moram muitos e que a cada hora um bota a cara na janela. E as pessoas que estão do lado de fora conhecem quem está na janela. E às vezes uma persona assume a janela ali e fica durante muito tempo, né? Mas é interessante que quando a gente se coloca em sintonia com a realidade,
imagens brotam dentro da gente com naturalidade à medida que a gente escuta, né? Tão transformador, tão bonito a gente poder se colocar no estado de presença. Eu estou aqui me deliciando com o que você está falando e, e aprendendo com você nisso que você está dizendo e imagens estão aflorando aqui dentro. Então você falou, às vezes a gente usa um personagem que foi muito importante para um momento, mas depois esse personagem fica cristalizado e a gente não sai dele. A imagem que me veio foi, às vezes você veste um terno com gravata apertada porque você vai para um espaço formal aonde você precisa, mas depois você vai jogar bola e aquele terno e aquela gravata, Não serve mais. eles não servem mais, eles não vão te adiantar. É maravilhoso ali na onde você precisou dele, mas na hora que você está no campo, né, vai ter que olhar lá para dentro e encontrar outro morador lá dentro da casa que está melhor adaptado para aquele momento. E isso é o que você está dizendo, né, Nath? Só o processo do autoconhecimento pode fazer, porque para eu conhecer todos os cômodos, todos os moradores aqui de dentro, todos que afloram a janela, em que circunstância eles afloram, por que eles gostam de ficar ali, do Sim. que eles gostam, do que eles se alimentam, qual que interage com o vizinho, né? Com o marido, com a esposa, com o amigo, com os outros. Isso é um processo de autoconhecimento que só quem se decide a uma atenção muito genuína e honesta por si mesmo vai alcançar, né? É verdade, Andrei. Agora, te escutando falar do terno, que eu achei, vou levar para mim essa analogia. Porque ele não só não é o ideal, como que incomoda. Assim, é Exato. contraproducente, né? Isso. O João falou num curso que ele estava dando agora em espanhol esse final de semana passado. Uhum. Ele falou uma frase que eu peguei, eu acho que até fiz um post com ela. Ele perguntou para o público: quem dentro de você transformou um fato em um sofrimento? Uhum. Personagem interna transformou um fato em um sofrimento, que seria mais ou menos a pergunta que a gente fez antes. Quem sofre quando Quando eu a sofro. realidade apresenta, exatamente, quando a realidade apresenta X situação, quem sofre dentro de mim? Que esse seria o primeiro passo para a gente responder, né? O que está difícil eu a sentir? Quem que é essa personagem interna minha que teima em brigar com a realidade, né? Que parte de mim que se faz tão grande e tão forte, tão presente e que me impõe essa rigidez cognitiva de eu não poder enxergar de outra perspectiva, né? Uhum. Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente dá quando a gente inicia o caminho do assentimento, né? Quem que está sofrendo? E a gente poder fazer espaço, né? Eu estou repetindo algumas coisas do João, mas eu me lembrei também que ele fala que autoestima, para ele, não é nenhuma dessas definições que estão ali de moda. Ele fala autoestima é a gente ter a capacidade de sustentar aquilo que nos acontece a cada momento. Uhum. Veio essa personagem, ela é bem-vinda. Veio o raivoso, ele é bem-vindo. Veio o deprimido, eu sustento aqueles que eu sou dentro de mim com amor e com Eu acolho, consciência. né? Até para que algo possa se mover dentro daquele sentido e seguir adiante. É bonito demais essa pergunta, né? Quem sofre quando eu sofro? Ela pode parecer uma pergunta estranha, mas às vezes quem sofre é a criança ferida lá dentro, que está desde a infância queixando uma dor primal, uma dor original, que ainda não encontrou resolução e que vai se reatualizar em várias circunstâncias da vida relacional sem que eu me dê conta. Às vezes uma palavra do outro não intencional evoca a dor dessa criança ferida, né? Às vezes um fazer ou não fazer do outro evoca aquela dor que está dentro de nós. Às vezes quem sofre dentro de nós é a mamãe com o sofrimento que ela tinha com o papai, que eu tomei para mim e fidelizei. Às vezes quem sofre é a avó, com a dor imensa que ela teve lá atrás, com o vovô que a abandonou, ou com o outro, ou o vovô, ou aquela circunstância difícil que teve no sistema. Todos estão em nós. Então, além de nós sermos um albergue de subpersonalidades que nos pertencem enquanto psiquismo, também somos um albergue de forças sistêmicas, né? De múltiplas presenças do que aconteceu ou não aconteceu no nosso sistema e
que a gente precisa reconhecer, né? Com Quem certeza. sofre quando eu sofro? Quem fala quando eu falo? Quem ama quando eu amo, né? Que bonita essa pergunta. E a gente reconhecer, eu vi alguém que passou lá mais para cima que falou das feridas, me curar de mim, né? Uhum, Não me lembro o nome, desculpa. Quando a gente é ferido, né? Vamos imaginar no nosso corpo físico que é mais tangível, né? A gente caiu, machucou, alguém nos empurrou, a gente machucou muito uma perna, ficou ali a pele exposta. Qualquer um que chegue perto dessa pele, querendo ou não querendo, às vezes esbarrando sem querer, a gente vai dar um grito. sim. Às vezes a pessoa não tem nem culpa. A pessoa passou rápido e a roupa da pessoa encostou nessa pele que está em carne viva. E nem conhece, porque aquilo está escondido debaixo ali da minha proteção, né? Ela nem sabe que ali tem uma dor. Porque até as feridas físicas, né? A gente anda com uma bandagem, anda rengueando, mas as feridas emocionais a gente disfarça muito bem, né? Seria É, muito bom que elas ficassem expostas, porque aí pelo menos as pessoas tomariam cuidado, né? sim. É, a gente precisa parar para cuidar essa ferida. Sim. Porque senão qualquer pessoa que chegue perto sem querer, às vezes, dependendo em que postura a gente tome emocional, esse lugar vai doer mais, vai ficar sempre uma sobrecarga naquilo que a gente não cuidou. Sim. Então, eu acho que o caminho do assentimento tem muito a ver com autorresponsabilidade, Andrei. Tem a ver com a gente se dispor, né? Você falou para aquela pessoa que quer estar melhor, que se dispõe a uma viagem de autocuidado, de autorresponsabilidade, Uhum. né? Seja lá o que foi que aconteceu, hoje eu cuido. Hoje eu estou aqui, a vida encontrou um caminho e eu decido que esse caminho seja um caminho do assentimento. Lindo demais isso, gente. Olha, vamos aproveitar esse restinho de live para a gente poder, de repente, abrir para alguma questão que vocês tenham aí. Eu estou aqui me deliciando, já estou aqui imaginando, inclusive, outros projetos com a Nath, porque fala, né, gostosamente ao coração, dá vontade de ficar aqui. Eu acho que essa conversa que flui com tanta naturalidade é porque você está imersa, né, nisso diariamente. É uma verdade muito profunda, vibra com naturalidade. E assim como eu estou também, então é natural que isso flua, né? E é natural que ressoe nas pessoas que estão vivendo a mesma coisa, que eu estou vendo pelos comentários. E isso é muito bonito. Então, gente, olha, antes da gente responder aqui as perguntas, a gente quer convidar vocês a estar conosco no aprofundamento com Juan Garriga nos próximos 2 finais de semana. Próximos não. Nos 2 primeiros finais de semana de Fevereiro, fevereiro, 6 e 7, 13 e 14, isso mesmo. das 3 da tarde, 15 às 18, né? Das 15 às 18, 18h30. 3 horas, 3 ou 3h30? 3h30, porque tem uma pausinha de uns 10, 15 minutos no meio. Ótimo. Então, 3 horas e meia a cada dia, sábado, domingo. Um certificado internacional, que para quem trabalha com ajuda é algo muito interessante, porque vai ser emitido pelo Instituto Gestalt de Barcelona, que é o instituto do Juan Garriga. Então, é uma oportunidade muito linda. A Évila, que está aí comentando, está à disposição. A Nath está à disposição no Vila, uma telefone aqui querida. embaixo. E as pessoas estavam perguntando aqui, Nath, e eu também pensando nisso, antes que as pessoas tivessem colocado, eu estava pensando, você atende online? Eu atendo online, Psicoterapia, sim. atende. Constelação também, Eu não estou fazendo online por falta de tempo, Andrei. por falta Até de tempo. a live, duas pessoas me escreveram. Eu fiz presencial até que eu entrei de férias, Uhum, individual, porque o grupo não está funcionando, né? O grupo está de férias, de constelação. sim. Mas eu atendi, consegui atender toda a demanda antes de sair de férias de forma individual. Uhum. E tô até pensando, né? Porque você está me perguntando agora, duas pessoas justo antes da live me perguntaram se eu não tinha um grupo online de constelação. Quem sabe um projeto ali a ser desenvolvido. Acho que devia, tá? Acho que as pessoas merecem, acho que deve fazer, eu vou Sei ajudar a não, mas divulgar. o Andrei sempre me empurra. Não sei se você Bora lembra. lá. Vá lá fazer com o João tal coisa. Vai lá abrir a editora. Eu te ajudo, te passo o contato. Sempre dando maior força. Obrigada, Claro, viu? com certeza. Então, olha, Érica, você que perguntou aí, pode entrar em contato com a Natália pelo telefone, ela faz a psicoterapia online sim, e daqui a pouco
Quem sabe ela tem aí um novo produto para oferecer e quando tiver vocês vão saber porque eu vou divulgar. Tá bem? Então uma pessoa perguntou aqui, Nath, vamos por esse caminho. E ela perguntou, como acolher a dor, né? Que coisa é essa de acolher a dor? Como que a gente faz isso? Primeiro que nada, reconhecendo ela, olhando Uhum, nos olhos dela, se permitindo que ela venha, sabendo que a gente está munido de recursos, estamos preparados para lidarmos com a dor, com a dor, tá? Não estou falando com o sofrimento, fica pesado. Com a sim. dor, a gente consegue. Muitas vezes a gente nesse processo precisa de uma ajuda. Dependendo que personagens se manifestam, nem sempre é fácil a gente fazer isso sozinhas. Às vezes a gente fica num processo que entra no sofrimento, numa espiral de sofrimento, que vai indo sempre cada vez mais na negação da realidade, cada vez mais nos afastando da realidade. Quem foi que perguntou, Andrei? Você lembra? Não, Não não, não só para me notei. dirigir a ela, mas ela está sabendo. Tudo É. aquilo que nos coloque em contato com a realidade é fonte de saúde. Por mais Uhum, difícil que a realidade seja, se a gente está em contato, a gente está no caminho saudável. Tudo sim. aquilo que nos afaste, tudo aquilo que nos faça rejeitar essa realidade, nos leva para um caminho não tão produtivo, nem tão saudável emocionalmente. Então, Uhum, o primeiro passo, reconhecer e aceitar a dor. E se uhum, permitir sofrer, se permitir sentir a dor. Sofrer acaba com o que acabo de falar, pode ficar confuso. Sentir essa dor. Deixar sim. que a dor entre como se a gente convidasse um convidado. A gente abre a porta da frente e deixa que esse convidado fique um tempo com a gente. É. Depois que a E é gente exatamente recebe bem um esse o convidado, processo. ele vai embora. E é exatamente esse o processo que faz com que o ciclo aconteça, né? Então a gente acolhe a dor, reconhecendo, dando nome a ela, descrevendo o que que a gente sente, reconhecendo o que que a gente precisa fazer diante dela, ressignificando circunstâncias, adaptando, encontrando, né, o lugar de conforto que precisa a partir daquela dor. E aí ela vai nuviando, ela vai desaparecendo como uma nuvem escura, né? Que vai se dissolvendo e o sol vai aparecendo ali por detrás, iluminando de novo, né, E Nath? eu acho importante, Andrei, a gente sempre se perguntar, né? Como a gente às vezes não sabe se é dor, se é sofrimento que a gente sente, quem que eu seria sem isso na minha vida? Uhum, Porque se a resposta vem com uma leveza no nosso corpo, com uma felicidade genuína, com uma fluidez orgânica, é que realmente a gente está pronto para estarmos melhor. Mas uhum, muitas vezes, quando a gente faz uma sincera reflexão, a gente não está pronto para sair dessa dor. Quando sim. a gente se imagina sem essa dor, fala, mas quem que eu sou sem problemas? Uhum, Nossa, eu não me reconheço, nossa, seria muito estranho. Como é que seria eu ser uma pessoa sem problemas numa família que está cheia de problemas? O uhum, quanto estou precisando ainda dessa postura existencial para me estruturar? Tudo vai no caminho de reconhecer o que é, de a uhum, gente realmente entrar em contato com o que está acontecendo. sim, E se muitas vezes o que a gente encontra é que a gente ainda precisa permanecer nesse lugar, sermos sinceros e respeitarmos sim. essa necessidade, mas agora com consciência. Agora Uhum, a gente não é mais vítima de uma situação, agora a gente escolhe ficar nela. Eu uhum, escolho porque eu ainda preciso da minha reclamação, do meu sintoma, do meu mal-estar, ainda é necessário para mim. uhum. Então, de novo, a gente toma uma postura ativa na nossa vida. Eu não sou vítima disso, eu escolho isso para mim. É interessante isso que você está falando, porque eu me lembrei que às vezes as pessoas pensam em sintoma, seja emocional ou físico, e pensam só na lógica cartesiana de causalidade, né? O que que causa isso, qual é o porquê disso. Mas muitos sintomas não é possível que a gente acesse o porquê. É possível que a gente perceba o para quê, né? A gente às vezes Então, não consegue olhar para aquilo, mas consegue perceber o movimento que aquilo faz em nós. Então, há muitas doenças, há muitos sintomas que são pontes, né? Que são barcos que nos levam de uma margem à outra, que nos transportam
de um movimento. Ah, depois daquele câncer eu não fui mais o mesmo. Depois dessa crise eu percebi algo essencial na minha vida. Depois dessa dor, ou com essa dor crônica, ou com essa enxaqueca, algo eu percebi. Que movimentos são esses que se fazem dentro de mim através desse sintoma? Porque aí eu posso olhar para isso, como você disse, e dizer, tudo bem, eu ainda preciso disso, mas eu reconheço esse caminho que está sendo feito e ele ainda não foi alcançado, eu percebo que ele me leva, né? Eu lembro de uma amiga que constelou uma vez a enxaqueca crônica dela, que é resistente a tudo quanto é tipo de tratamento, aliás, ela melhorou depois com homeopatia, mas e também com o movimento da alma dela. E ficou claro, por exemplo, na constelação dela, e só fazendo um parênteses aqui, né? Em uma constelação nós podemos constelar um sintoma, o que significa nos colocarmos à disposição para ver para onde a nossa alma olha através daquele sintoma, para onde o coração olha, um dos paraquês, né? Olha para um excluído, olha para um amor importante, olha para um movimento de fidelidade, olha para o movimento de ponte que está sendo feito, olha para essa transição. Quando ela olhou na constelação dela, o coração dela olhava para um movimento de morte. Ela queria seguir na direção da mãe, ela queria seguir na direção de pessoas importantes que antecederam ela, e ela percebeu, essas são as palavras dela, então não tem aqui classificação generalizada nem de nenhum sintoma, né? Isso daí é a experiência dela. Ela percebeu que a enxaqueca era aquilo que a deixava na vida. E ela falava, enquanto eu tenho enxaqueca, eu me cuido, e ao me cuidar, eu decido viver. Eu Que lindo. permaneço viva. É muito lindo. Porque então ela pôde olhar para aquilo, pôde olhar para o convite que a constelação dela dava a ela, que é também o convite do assentimento, né? A Sim. sentir aquilo que foi, e olhar para aquilo e dizer, eu posso me nutrir dessa pulsão de vida com outra fonte que não seja, né? Essa minha enxaqueca, né? Sabe que eu estou me ocorrendo aqui uma ideia, Nath? Vamos fazer uma outra live, nós dois, sobre pulsão de morte, pulsão de vida? Vamos, tô Vamos, junto, vamos bater um papo? Nós vamos marcar. tô A gente junto. falar Bora. sobre esses conceitos, sobre essas coisas, sobre o que nutre, não é? Sim, sim. E eu acho que aí a constelação, Andrei, você falou agora da enxaqueca, é justamente uma ferramenta para nos ajudar a gente entrar no caminho do assentimento. Porque a constelação vai mostrar o que é Uhum, realmente, ou para onde a gente olha, e não o que a gente relata ou imagina ou quer que seja. sim. Né? Então, ali todo o teu trabalho com constelação, meu trabalho é mais uma ferramenta para a gente poder olhar esse caminho, Uhum, olhar a verdade desse caminho, o que realmente está acontecendo. Eu vou uhum. adorar falar com você e estar com todas essas pessoas queridas. Eu não consigo ler todos os comentários, Ah, gostaria de poder ler todos, mas aí eu fico distraída. É uma delícia sempre estar com você e você já sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu aprendo com você, o quanto você me inspira, de coração. imagina, é recíproco, a gente troca e é uma alegria a gente crescer junto. Ó, vamos marcar essa outra live, mas já convidamos todos vocês. Nós vamos continuar esse papo daqui a 2 semanas, nos primeiros finais de semana de fevereiro, junto com Juan Garriga, e vamos continuar fazendo essas provocações para ele, extraindo dele o conteúdo, e a Nath vai estar lá igual um furacão, traduzindo. Então, você não precisa se preocupar se você não fala espanhol, porque vai ter disponível o áudio em português, e você vai ouvir todo o workshop diretamente em português, com a excelente tradução da Natália Kopachevski. Você pode participar, você pode interagir. O Juan faz exposição teórica, faz meditação, faz visualizações, Faz usa constelação. poesia, faz constelação, não é? Então, Isso. Vai ficar gravado também, André, é importante. A gente vai disponibilizar as gravações durante um mês para quem tiver um almoço de família, tiver que sair antes. para quem se inscrever, né?
Exatamente. Uhum. Quem quiser, a gente convida sempre a pessoa a estar realmente presente e escutar depois de novo para tomar nota, para escrever no caderno, poder se entregar realmente ao movimento na hora. Por isso a gente deixa as gravações durante um mês depois disponíveis para quem estiver inscrito. Isso, maravilha. Vai ser um prazer receber vocês todos, um prazer trabalhar com você, Andrei, nessa co-organização, com você, com a Évila, que trazem toda essa energia de vida, tantas pessoas inspiradas a se inscrever através das tuas palavras, e eu estou aqui de braços abertos também para receber todos e construirmos juntos um caminho do assentimento que dê muitos frutos para todos nós. Maravilha. Sandra Conectar está perguntando onde estão as informações do workshop do Juan. Estão aqui, gente, olha, que está fixado para vocês. Aprofundamento com Juan Garriga, o tema, o caminho do assentimento, o caminho do sim à vida, aonde tem todas as informações e aonde você se inscreve, no site simavida.com.br. Tira um print, ó. Eu e a Natália vamos dar sorriso, inclusive, para você tirar print, ó. Pode, inclusive, postar, depois marcar a gente, tá bom? Tá aqui, ó, simavida.com.br, lá tem todas as informações, todo mundo que tá aí. Vamos junto, vamos mergulhar nesse intensivão de um movimento curativo interior. Tá aí o telefone da Natália para quem desejar e a gente segue conectado nesse movimento de amor. Nath, um beijo carinhoso para você, obrigado por essa live e até breve, né? Um beijo a todos, boa noite e obrigada. Tá certo. Então, gente, essa foi a queridíssima Natália Kopachevski, a quem eu peço desculpa, e a vocês também por deixar, né, os comentários subindo aí na frente dela, mas a gente fez assim para vocês poderem ver durante todo o tempo os contatos aqui fixados do workshop do Juan Garriga. Antes de encerrar, eu tenho mais 2 convites a fazer para vocês. O primeiro é que amanhã eu vou estar em live conversando com a Chris Schumann, que é psicóloga, sobre as questões dos nossos traumas infantis e dos efeitos na nossa vida. Vamos falar da criança interior ferida. Então, amanhã nós temos a live que eu já publiquei, mas vou publicar logo agora de novo, a divulgação, e vai ser uma alegria. Então, amanhã tem a live com a Chris Schumann. E na quinta-feira tem uma masterclass super especial da minha amiga Natália Champs, que é médica pediatra e tem um Instagram fantástico que eu quero que vocês conheçam. Eu vou colocar aqui para vocês. Chama O Melhor do Seu Filho. Sigam esse Instagram. E ela vai estar fazendo, nesta quinta-feira, exatamente esta masterclass chamada O Melhor do Seu Filho, onde ela apresenta conceitos, reflexões e o método que ela desenvolveu para desenvolver a confiança nas crianças e extrair o melhor potencial do seu filho. Então, você que é mãe, você que é pai, você que quer uma educação com mais leveza e que leve além o melhor do seu filho, é esta masterclass que vai acontecer nesta quinta-feira, agora 28/1, às 20 horas, mas é só para as pessoas que se inscreverem. É gratuita e está disponível para qualquer pessoa que deseje, mas tem que fazer inscrição, porque você vai receber o link desta masterclass. Então entra lá, está lá no perfil do O Melhor do Seu Filho e você vai diretamente acessar. Tá nos meus stories também, se você quiser, vai lá no meu stories, arrasta para cima e se inscreve na live da Natália, que eu tenho certeza que você vai se alegrar muito, porque ela partilha a experiência dela de médica, de pediatra, de homeopata, de cientista, né? Ela tem mestrado, de mãe, muito amorosa e muito bem-sucedida no processo educacional, e o método dela inovador, um método que ajuda muitíssimos pais a uma educação mais leve e com mais confiança, tá bom? Eu indico, eu confio e eu vou estar assistindo também. Tá bom, pessoal? Então, ó, um beijo para vocês. Essa live vai ficar gravada, vai para o meu IGTV agora. Se você quiser partilhar com qualquer pessoa, fique à vontade. Já vai lá no IGTV e manda para quem quiser. Tá bom?
Eu vejo vocês no aprofundamento com Juan Garriga, na Masterclass com a Natália e amanhã na live. Quanta coisa boa, né? Quanta oportunidade. Até mais.